Olá! Sejam bem-vindos ao Abraça Podcast, edição exclusiva Desenvolve IPSEG. Você já parou para pensar quais habilidades que o seu filho precisa aprender hoje para ter um futuro feliz e sustentável? Você também já parou para pensar quais são as habilidades emocionais que farão a diferença? É sobre isso e muito mais que a nossa convidada de hoje falará conosco. Fica com a gente. Olá! Sejam bem-vindos ao Abraça Podcast para essa temporada especial Desenvolve IPSEG. A nossa convidada de hoje, eu fiquei muito honrada quando ela aceitou esse convite, porque ela é palestrante do Desenvolve de abril de 2025. Isa Minatel, muito obrigada. Coisa boa! Eu também fiquei muito feliz com o convite, muito feliz de poder aceitar, da agenda permitir. A hora que você mandou, eu falei, pera, deixa eu ver. Deu tudo certo, é porque era pra ser, né, Rafa? Com certeza. Que bom. Que delícia ter você presencialmente com a gente aqui no IPSEG, este instituto, esse ecossistema de educação que nos abraçou, que agora abraça também o Desenvolve e vai seguir com a gente. Que maravilha, que parceria forte, que lindo. Vida longa, sucesso. Obrigada. Isa, a gente tem aí alguns desafios pela frente quando a gente pensa na educação do futuro, né? Eu, como mãe de duas crianças diferentes, cada uma, né, com a sua especificidade, às vezes eu me pego pensando, eu me pego um pouco ansiosa, pensando, o que será que meu filho, como eu posso nutri-lo com habilidades emocionais hoje, para que eles façam a diferença, ou para que eles cresçam resilientes, se realizem, sejam felizes, porque essa geração na era digital, como vai ser? Queria conversar um pouquinho com você sobre isso hoje. O que você tem para já me contar um pouquinho sobre isso? Ai, Rafa, é um desafio, né? É. E a gente é a primeira geração de mães, de pais, de educadores que está passando por isso, né? Com crianças que já nasceram na era digital. As mais recentes agora já nasceram com inteligência artificial, né? Meu Deus, é. Então, aprender a pensar é algo importante para essa geração. Que parecia algo para nossa geração óbvio, né? Não preciso ensinar ninguém a pensar, né? Exatamente. Talvez agora comece a se fazer necessário, né? Ensinar a pensar. E se a gente já começar a colocar isso em ações, na prática, porque eu não gosto muito de ficar só teorizando, né? Porque fala, tá bom, tem que ensinar a pensar. Faz como, gente? É verdade. Faz como, né? A gente pode ir começando a trocar as ordens, os comandos, as afirmações por perguntas, sempre que possível, né? Porque tem hora que não é para perguntar. Se a pessoa tem que tomar banho agora, já tá atrasada, você não vai perguntar, vamos tomar banho? Aí você tá dando a chance de dizer, não. Né? Mas, por exemplo, se a criança quer fazer agora alguma coisa e ela já tomou banho, tá? E é o que ela quer fazer agora suja. Por exemplo, eu quero fazer um bolo de banana. E nós vamos sair daqui a 30 minutos. Não dá tempo de fazer o bolo de banana, mas são 30 minutos. Então não vamos sair agora já, né? Essa é a hora boa pra gente começar a fazer perguntas, né? Você quer fazer um bolo de banana? Que legal! Que horas são? Você já tomou banho? Que roupa você tá? Aonde a gente vai? Será que dá tempo de terminar o bolo antes de sair? Então você começa a fazer perguntas que você já sabe a resposta. Claro. Mas que a criança ainda não. E a criança começa a pensar. Algumas ela também não sabe. Que horas são? Que horas são, mamãe? Não sei. Que horas são? Me ajuda. Aí você fala a hora. Que horas a gente vai sair? Quantos minutos que tem aí? E quanto tempo que leva para fazer o bolo? Olha que legal. Sim. Nesse processo, que já é uma ferramenta, chama não construído. É o não construído, né? A criança está aprendendo a pensar. Ela está sabendo como é que toma a decisão, então. Eu avalio que horas são, que roupa eu tô, o que eu quero fazer, quanto tempo eu tenho, será que dá? E no fim você termina com um combinado. Então, quando a gente voltar, a gente faz o bolo de banana. Então amanhã
a gente faz esse bolo de banana. Pode ser? Vamos anotar aqui pra gente não esquecer? Vamos pendurar na geladeira? Um recadinho? Sim. E aí você valida o desejo da criança, a intenção dela, dá ouvidos, né? Ah, Isa, mas eu não tenho tempo. Menina, você não tem que parar o que você tá fazendo pra falar isso, entendeu? Você tá lá passando um rímel, você pergunta, que horas são? E vai se arrumando. Que horas que a gente vai sair? O que você precisa não é de tempo, é de ter as ferramentas disponíveis na cabeça. Você precisa de estudo, não de tempo, entende? Mas você entra num assunto que eu acho muito importante. A gente estuda pra tudo nessa vida. A gente faz faculdade, a gente começa lá, na infância, depois ensino fundamental, ensino médio, vai pra faculdade, pós-graduação, MBA e assim vai. E para educar filhos, é muito difícil a gente tirar as pessoas dessa zona de conforto. Deixa que a escola educa. E é aí que a gente tá abrindo brecha para muita coisa acontecer. Sim. Porque é o nosso maior bem, é o nosso filho. Mas a gente delega 100% porque a escola tá educando. Como que você enxerga, Isa, isso? É um desafio enorme porque, assim, mesmo para tudo que a gente se prepara, se um projeto profissional dá errado, a gente dá conta. Se um projeto financeiro, você, né, quis fazer um investimento e deu errado, o baque é duro, mas a gente dá conta. Agora, qual a chance da gente ficar bem quando seriamente um filho dá errado? Se peca nos vícios, se peca em drogas, pensa em suicídio, sabe? Sim. É grave demais. E logo para isso, muitas vezes a gente acha que não precisa estudar. Ou que só consumir conteúdo raso das redes sociais já dá conta, já é suficiente. É muito sério. É muito sério. E uma vez, até se você me permite só um exemplo, eu tive uma contestação de uma pessoa durante uma palestra que falou assim, mas desde a Eva que ninguém estuda para ser mãe, agora vocês começaram a inventar esse negócio que tem que estudar para ser mãe. A pessoa foi meio, né? Simpática. Mas tá no direito, né? Tá claro. Ali, né? A opinião dele e tal. E eu falei assim, no caso da Eva, um filho matou o outro, não foi? Ele olhou assim, eu falei, já precisava estudar. Só informação que ainda não estava disponível. Mas é verdade. E a gente se pega, né, aqui em Piracicaba, com o Desenvolve, será a nossa 5ª edição. Então começamos juntas, lá em 2022. O maior amor do mundo de fazer parte dessa história. Foi em 2022, depois 2024, agora Isa vem de novo para Piracicaba em 12 de abril de 2025. E a gente sente quando nós convidamos os pais, as mães, para irem, porque educadores vêm, porque eles sabem dessa necessidade, sabem dessa importância, mas pai e mãe ainda falam assim, mas por quê? Ah, estudar? Mas quanto tempo de palestra? Ah, 1h30. Nossa, de sábado? Vou fazer cabelo, unha, nananana. São todas necessidades válidas. Sim. Importantes. Sim. Mas será que a gente não precisa parar de vez em quando para estudar e aprofundar? Porque é isso que eu sinto também. Sim. Tá tudo muito raso, a gente vive de dica. Ah, porque a dica, e não tem um caminho, né? Que muito me lembra até essa blusa. Tão linda. Não tem um caminho a seguir. Sim. Então, assim, por isso que a gente fala, a Isa Minatel está de novo, porque ela tá alinhada com esses valores do Desenvolve, do PSEG. A gente tá tudo de mão dada. Temos um caminho a seguir com essa geração, né? Tão desafiadora também. São prioridades. É verdade. São prioridades. E você sabe quem que vem? Tem 2 tipos de mães e pais que vêm. Falando de mães e pais, né? Sim. Fora os profissionais. Sim. Mães e pais, tem 2 tipos que vêm. Ok. Agora eu vou contar. Vai ver. Prepara, agora eu vou contar. As mães de crianças difíceis, desafiadoras, aquela pessoa que já tá assim no limite, já tentei de tudo, não dou conta, já baixei para conversar com a criança, já falei na altura dela, já gritei, já dei castigo, já prometi, já. E não tá dando certo. Então, essa vem porque tá desesperada e precisa de ajuda. E venha mesmo. Aqui vai ajudar mesmo. Pode vir. Tá? E a outra que já tem muita consciência.
Quem já tem muita consciência, mesmo que a criança não esteja demandando, ela sabe que pode ser ainda melhor, ela sabe que pode descobrir algo novo que ela ainda não sabe, né? Perfeito. Eu vou contar um cáusio da segunda mãe, né? Que ela é um exemplo da segunda mãe. Ela não tinha problema com o filho. Por quê? Porque logo que ela engravidou, ela era muito jovem e ela decidiu que esse menino não ia fazer birra, não ia se jogar no chão. Ela decidiu e ela cumpriu. Ela não deu espaço para isso acontecer e ela dizia para ele, não é não. E nada do que você falar vai me fazer mudar de ideia. E o menino cresceu ouvindo isso. Então, ele realmente ficou comportado, ficou ok. Aí, quando esse menino estava com 11 anos... ele teve uma interação na escola com a professora de um trabalho que a professora pediu. E ele teve uma ideia diferente um pouco da proposta, mas que cabia ali. Sim. Era coerente com o pedido da professora. E ele foi falar para a professora que ele teve uma ideia de fazer um negócio um pouco diferente e tal. A professora falou, não, é para fazer exatamente como eu pedi. E ele chegou em casa e estava fazendo e tal. Aí a mãe foi lá ver as tarefas e tal. E ele contou da ideia que ele teve, não sei o que. E ele falou... E a mãe viu que era, tipo, incrível a ideia. Era um negócio... Não vou nem me alongar contando os detalhes, tá? Mas era que valia muito a pena. Valia demais. Era muito coerente com o que... Olha, com o que a professora tinha pedido. Era um, né? Sei lá, talvez mudasse até a concepção da professora, sabe? E aí ele falou... Ah, mas a professora não deixou. Daí ela falou, mas você não vai nem tentar de novo? Você não vai insistir um pouco com ela? Pelo menos pra ela saber qual é a ideia, porque ela tá dizendo não. Aí ele virou pra ela e falou, não é não. Lembra? Nossa, arrepia, Isa. Quando isso aconteceu, essa mãe procurou a gente. Não pra saber como educar o filho, pra saber como resgatar a autoestima, a autoconfiança, a independência, a autonomia que esse menino acabou perdendo com esse processo de educar sem consciência. Porque é isso que ela não tinha. Ela não tinha consciência. Se ela soubesse, ela não faria. Ela não sabia. Ela via as crianças dando birra, achava bizarro. E a gente não tá aqui defendendo que as crianças fiquem dando birra nos lugares. Não é essa a proposta. Né? Agora, como lidar com isso? Como conseguir resultado? Não é desenvolver habilidades emocionais que nós estamos falando? Então, como que a gente faz para essas crianças conseguirem querer fazer o que precisa ser feito? Sem que isso seja uma forma castradora. Sim, sem que seja sempre uma obrigação. Aliás, obrigação, você me dá outro gatilho, lembro de outra história. Verdade? Pode contar. Conta que agora eu já quero saber. Então eu vou. Eu fui agora, recentemente, pouquíssimo tempo, tirar o passaporte italiano. Eu tô super feliz com isso. Saiu? Saiu, amiga. Parabéns! Tô bem feliz, bem feliz. Eu já sempre me senti italiana, né? Então agora ter a possibilidade de né, legalmente confirmar isso é muito legal. E aí eu tava lá com o atendente do consulado italiano, portanto, né, na entrevista pro passaporte, lá dando os dados. Aí ele viu que eu era de Maringá, no Paraná. Ele falou, você é de Maringá? Ah, terra boa, né? Não sei o quê. Eu falei, eu sou suspeita, né? Eu gosto, né? Pé vermelho. Eu falei, você é de onde? Aí ele, eu sou de Maceió. Falei, gente, de terra boa você entende, né? Aí sim, né? Não sei o quê, brincando. Falei, eu adoro praia. Ele falou, menina, você sabe que eu não gosto? Falei, como assim? Ele falou, meu pai era do interior de São Paulo. E ele mudou para Maceió e prometeu que ia na praia todo fim de semana. E aí eu já nasci lá e ele cumpria a promessa. Todo fim de semana tinha que ir pra praia. E eu fui obrigado a ir pra praia todo fim de semana. Com bom tempo, com tempo marromeno, que lá não faz mal o tempo, né? Sim. É bom e mais ou menos, só, no máximo. Delícia. E eu tinha que ir pra praia todo final de semana. E assim, enjoei de praia. Eu falei assim, então você tá me dizendo que até ir pra praia, quando vira obrigação, você repele, você não gosta, você não quer. Ele tava meio assim fazendo o procedimento, ele olhou pra mim e falou, isso mesmo. Pois é, olha que loucura, Pensa, né? Se ir pra praia vira uma obrigação e isso afasta a pessoa disso, imagina fazer tarefa, ajudar em casa. Gente, tem que ser legal. Tem que achar um jeito disso ser divertido, alegre, leve, feliz, gostoso.
Porque o negócio já é marromeno, se for obrigação. Minha filha, a gente tá perdida. É por isso que a gente precisa estudar tanto, né, Isa? Vamos falar a verdade. Porque é como você falou, no momento que acontece, a gente tem que estar aqui com a ferramenta. Não é falar, não tenho tempo. Mas peraí, uma resposta, se você já tá nesse movimento, você vai ter tempo, você vai saber, você vai puxar aqui, né? Eu tenho defendido muito a ideia da gente andar junto. Da gente não andar sozinha, sabe? Sim. Porque é difícil mesmo, às vezes a gente não tem tempo, às vezes a gente tá na loucura, às vezes a gente estudou, mas já esqueceu. Sim. É difícil. Então, se você tem como pedir um help num grupo ali, amigas, agora escolha bem o grupo, né? Porque senão o grupo fala, não tem discussão, e tá faltando aí, é pulso firme. Tem que ser um grupo alinhado também, com os nossos agora, valores. Agora, você encontra isso que eu ia falar, grupos que, né, se conectam por valores, com uma visão parecida de educação, né, que você tem ali, inclusive profissionais, que você concorda com a linha de raciocínio, né, porque também tem profissional falando bobagem, lamentavelmente. Isso faz toda a diferença, Com certeza. Toda a diferença. Vira uma grande rede de apoio, sabe? Eu imagino. Uma grande rede de apoio, às vezes, começa no virtual e muitas vezes vira presencial. Porque daí as pessoas vão começar a descobrir onde moram, né? O DDD ali e tal. Isso é daqui também e tal. Começam a se encontrar. Aí mandam foto. Olha que legal. A gente tá vivendo isso, sabe? Que bom. É muito bonito. E aproveitando que você entrou nessa questão da disciplina, né? A Thaís, o Desenvolve, ele compactua muito dos valores que você traz, que você caminha. E você sempre foi muito transparente quando o assunto é disciplina. Então, nem permissividade, nem autoritarismo. É isso que a gente está falando agora. Você desenvolveu a disciplina do equilíbrio. Sim. Quando a gente fala em disciplina do equilíbrio, parece ser, né, equilíbrio, pais equilibrados, crianças equilibradas, parece fácil, né? Mas é super desafiadora. E como dar esse pontapé inicial? Porque a gente sabe que é desafiadora. Na verdade, viver é desafiador. Fácil é sobreviver. Sobreviver é até fácil. Viver com qualidade de vida não é só na educação dos filhos. Em qualquer área da vida. Viver com qualidade é difícil. Se alimentar bem é difícil. Manter uma rotina de atividade física é difícil. Ganhar dinheiro é difícil. Ser bem-sucedido no seu trabalho é difícil. Tudo que você quer fazer com excelência, tudo que você quer fazer para se orgulhar, é difícil. Agora, tudo que você dedicar tempo e vontade, fica fácil. Faz sentido. Tempo e vontade. Só vontade com pouco tempo não avança muito. Tempo sem vontade, aí, minha filha, pode ficar lá que não vai de jeito nenhum. E quem me ensinou isso foi um treinador de Kung Fu. Verdade. Você pega um aluno que tem tempo, mas não tem vontade, Isa, não avança. Não avança. Agora, pega o outro cheio de vontade, mas não consegue tempo para vir aqui, aí também não vai. Entendeu? Sim. Então, você tem que ter tempo e vontade. Mesmo que não seja muito tempo, né? Mas um tempo e bem focadinho, com bastante vontade, a coisa avança. E é lindo de ver o progresso que a gente faz. E vai ficando fácil. Sabe por quê? Porque existe uma coisa chamada base condicionada de comportamento. Mais conhecida como nosso piloto automático. Sim. Nosso piloto automático nada mais é do que a nossa base condicionada de comportamento. É aquele jeito que eu me comporto sem pensar, né? Eu já estou acostumada por uma série de coisas da vida, né, a funcionar daquela maneira. Quando eu passo a funcionar de outro jeito, porque eu estudei, aprendi, entendi, né? Esse outro jeito, no começo é difícil, mas se eu repito, ele se transforma na minha nova base condicionada de comportamento. Interessante. Então, às vezes o difícil é o começo, só que eu paro, eu desisto. Aí pra mim parece que é um difícil para sempre. É muito difícil no começo, né? Porque você, meu Deus, o que eu faço agora? Eu não quero gritar, não quero bater, não quero chacoalhar, eu não quero. O que eu faço, né? Dá aquele vácuo, nada vem, né? Mas à medida que eu vou me alimentando de novas ferramentas, e a gente já mapeou mais de 70 ferramentas de comunicação. A gente falou algumas aqui. O não construído, né? Fazer uma pergunta isca de atenção. Quando você precisa que a criança te escute, você falou, ela não olhou pra você, opa,
Peraí, eu tenho que usar um jeitinho aqui para conseguir isso, né? Você vai entendendo como é que a cabeça da criança funciona, né? E aí você vai praticando. A hora que você vai praticando, aí você entra num ciclo virtuoso. Sim. Porque você consegue, você faz Yes. Aí você fica feliz, aí você fica bem, aí você fala, gente, eu quero mais disso. Aí você consome mais. Aí numa outra situação você consegue de novo, yes. Aí por isso que quando o povo vem agora, que o Petros tem 13 anos, fala assim, nossa, mas ele é bonzinho, né? Eu falo, bonzinho não, ele é bem conduzido. Mas é verdade, é verdade. Fui eu! Então a gente assumir mesmo esse mérito, né? Claro que tem a parte dele, a personalidade dele, as conquistas dele, ele é incrível. Claro, ele é incrível, ele é a mãe lambendo aqui, né? Mas assim, tem muito ali da forma como a nossa relação se dá, que foi construído, e foi construído de caso pensado. Se fosse no meu piloto automático, não teria tido o resultado que a gente tem hoje. Muito interessante. Sabe? Então, assim, existe método. Sim. Existe. Tem jeito. Tem jeito. Tem passo a passo, né? Agora, é receita de bolo igual para todo mundo? Não, até porque os bolos são diferentes. Claro. Aliás, a gente tem bolinho para comer depois, tá? Adoro. Foi uma indireta. Né? Mentira. Bolo da madre. Delícia. Isa, antes de partir para nossa próxima pergunta, deixa eu até dar uma olhadinha nela. Eu vou falar uma situação minha. Oba! Vamos lá. Mas antes... Gente, a última situação sua que você trouxe num podcast... Nossa, foi legal, hein? Foi incrível. Interessantíssima. Rendeu. Foi lá no Estrela Guia, não foi? Foi, claro que foi. E você me ajudou muito. Eu fiquei pensando, na verdade, se tinha sido lá ou se tinha sido no outro Desenvolve, né? Não, foi no Estrela Guia. Em Campinas. Que você trouxe dos seus meninos. Né? Foi bem legal. Então, queria fazer um agradecimento especial ao PSEG, que é onde nós estamos hoje, gravando esse podcast lindo. Aliás, que lugar lindo, Nossa, né? é incrível, que né? Lugar lindo, essa estrutura. Muito lindo. Isso que o povo não vai conseguir ver fora, né? Mas fora é incrível. É enorme, muito especial. Então, para quem, né, me acompanha, tá com a gente já faz um tempo, a gente acredita no poder da educação, que ela vai trazer tudo que a gente precisa, né? As soluções para absolutamente tudo em nossa sociedade. Então, desenvolve PSEG super bem alinhadinhos e por isso que nasceu essa nossa união, essa nossa parceria. E hoje eu vou contar um pouquinho que o PSEG já tem 20 anos. Ele promove MBAs renomados. Eu vou ler porque, assim, são várias opções que tem aqui, a gente precisa valorizar mesmo, né? Então, é um ecossistema de educação que ele está há mais de 20 anos promovendo MBAs renomados, graduação, cursos livres, educação corporativa in company, projetos educacionais, eventos e muitos outros projetos. Por aqui o pessoal acredita mesmo que tudo educa. E a educação, ela move o mundo. Então, esse pessoal que trabalhou intensamente para conseguir trazer o nosso podcast para cá, para abraçar também o Desenvolve. Eles moveram montanhas aqui e tem esse propósito muito sério. Então, seja com projetos, parceiros, na cultura, impacto social, esporte, tecnologia e outras pessoas, outras áreas que nos ajudaram bastante. Então, não tinha como o Desenvolve 2025 não ser aqui. A gente fica honrada, a gente convida todo mundo que está em casa para seguir as redes sociais do PSEG e as redes sociais do Desenvolve, que vocês vão saber tudo em primeira mão, o que está rolando por aqui. Tem muita coisa boa. Muito bom. Que bom ter essa força, hein, Rafa? Nem fale. E que lindo, né? Uma instituição como essa abraçar o seu projeto dessa forma, um projeto que também é tão sério, mas que fala sobre filhos. E às vezes algumas instituições não estão preparadas para essa conversa. E o PSEG está. É verdade. Que Obrigada, bom, né? que bom. Muito bom. Muito maravilhoso. Isa, como pais, né? Inclusive eu comentei, Laurinha, Miguel, são duas crianças bem diferentes. Como que a gente pode, pensando no futuro, nutri-los com habilidades emocionais que serão fundamentais para o futuro? Sim. Isso que você trouxe das diferenças das crianças é muito importante, né? Sim. Muito importante. Na construção de todo o caminho, né, que eu vim fazendo nesses anos, identificar o perfil da criança se tornou a base do trabalho. Por que identificar o perfil da criança, Rafa? Porque algumas crianças trazem de fábrica algumas características, alguns comportamentos, algumas até habilidades. Claro. E
Se eu mapeei que isso já veio de fábrica, qual que é o meu cuidado com estas habilidades que já vieram de fábrica? Não exacerbar, senão desequilibra para mais. Sim. Uma criança que faz gracinha, que faz piada, que é engraçadinha, que é brincalhona, que fala com todo mundo, que não tem barreira com o outro. Na essência, isso é positivo? É. Em excesso é positivo? Não. Vai brincar em hora errada, não vai saber parar, não vai saber se concentrar, vai ser inconveniente, vai fazer a gente passar vergonha, vai passar vergonha, né? Então, vai ter algumas questões. Então, essa criança, isso eu não preciso estimular, já veio. Eu preciso trabalhar o equilíbrio disso. Não tirar. Sim. Pelo amor de Deus, porque isso é recurso para a vida. E provavelmente, se ela veio com isso, é porque a missão dela vai precisar disso. Sim. Né? A entrega que ela vai fazer para o mundo. Agora, uma outra criança que não aceita brincadeira, leva tudo a sério, briga. Eu não gosto que ri de mim. Quando alguém ri porque foi engraçado o que ele fez e tal, né? E é uma criança mais rígida, tem vergonha de aproximar de quem não conhece, né? Fica com barreira, com dificuldade. Ou seja, aquilo que a outra criança tem de fábrica, ninguém ensinou isso para ela. Sim. Para esse aqui eu vou precisar ensinar. E parece que devia vir de fábrica, porque com o outro já veio. Aí eu começo a comparação, ó. O problema grave aqui, né? Não, para esse aqui não veio. Então, esse aqui eu vou ter que ensinar algumas coisas que para aquele já veio de fábrica, né? Só que eu tenho que ensinar e não pode ser na frente do outro. Desafiador. Por quê? Porque o que eu falo para esse, que esse precisa desenvolve. Sim, desenvolve. Né? A propósito. Pode desequilibrar o outro. Então, a depender do que eu preciso falar, é melhor eu colocar no meu bloco de notas e falar no dia do filho único, no momento do filho único. Às vezes não é nem um dia. Às vezes é um momento que você levou isso aqui na consulta. Você abre lá o seu bloquinho, né? E vê o que você precisa contar hoje para ele. E às vezes você vai contar por meio de uma história. Você não vai nem falar, você precisa desenvolver isso. Não. Conta uma história que ilustra aquilo que aconteceu e aquilo que aquele gatinho desenvolveu e como ficou melhor a vida para ele quando ele percebeu que ele podia desenvolver dessa maneira, que ele podia falar dessa forma, que ele podia... E você dá recurso para sua criança que precisa desenvolver mais aquela área. Entende como é interessante? Por isso o equilíbrio. Claro. Que eu não vou nem exacerbar o que já veio de fábrica, e eu tenho vários casos, tá? Eu vou falando aqui, vou lembrando das histórias. Eu acompanhei uma família que o menino era uma graça. Uma graça, nome italiano, Matteo. Já que nós falamos da Itália hoje aqui, já lembrei. E ele já era, por si só, muito enérgico, animado. Aquela criança que tem energia, que movimenta, que quer ir pra lá e pra cá, que quer curiosa, quer mexer em tudo, quer ver tudo. Todas as crianças têm um pouco disso, mas algumas têm muito, já por natureza. E o papai do Matteo, um querido, ele adorava isso e se identificava também com isso. Então ele superestimulava ainda mais isso no Matteo. Cara, quando ele saía para trabalhar, a mãe ficava com aquele menino Tasmania dentro de casa. Animadíssimo. Nossa. E aí, quando eu trouxe isso para ele, cara, se ele já tem isso de fábrica, ele não precisa ser superestimulado nisso. Se ele já tem isso, o que ele precisa desenvolver é concentração, calmaria, paciência. E ele falou, faz sentido. Falei, experimenta, né? Não precisa cortar isso, não é sobre cortar. Presta atenção nisso, gente, pelo amor de Deus. Não tô falando para tirar o que veio. Tô falando para não desequilibrar o que veio e focar no que precisa ser desenvolvido, que não veio tão assim. Até veio, tá latente, mas precisa ser mais realçado ali, naquela combinação. Amiga, foi pouco tempo que eles começaram a olhar isso. A hora que ele saía para o trabalho, a criança ficava muito mais em paz, muito mais tranquila. Porque, na verdade, o menino não veio com aquilo exacerbado. Estava exacerbando exatamente por causa do comportamento do pai. Veja que coisa impressionante, né? Claro. Por isso que Montessori fala que, às vezes, o adulto obstaculiza o desenvolvimento da criança. Ou seja, ela tinha uma característica de energia, né? Que era dela, próprio dela. Agora, quando ai, que incrível que ele tem essa energia! E vamos! Aí, exacerbou. Virou um obstáculo, virou uma questão.
Entende? Claro. Então é muito interessante, né? E com pouco conhecimento. Não precisou muito para ele entender, tomar consciência e falar, opa, tem sentido aqui, deixa eu experimentar, né? E aí foi vendo que fazia sentido, que tinha diferença, que o resultado era muito melhor, porque estava gerando um problema com a mamãe. Porque aí a mamãe estava tendo que lidar com aquela bomba atômica. Aquele caos. Né? E a mãe falando, gente, será que eu que não acompanho? Eles que estão certos? Tava virando um problema. A gente se perde um pouco, né? E é difícil, né? Então, com certeza. É interessante. Às vezes os pequenos ajustes, pequenos toques fazem toda a diferença. Com certeza. Isa, sabe uma coisa que eu me pego pensando? A gente falou um pouquinho sobre a ansiedade dos pais. E a gente pensa mesmo no futuro, as habilidades, a inteligência artificial, robô. É tanta novidade, Sim. Né? Nos últimos 2 anos, a gente já tem muita novidade. Muito. E a gente fica pensando, o que vai ser da nossa criança amanhã? Você atende muitas famílias, você está presente em muitos encontros, congressos. O que mais te chama atenção em relação a essa dificuldade dos pais de hoje em relação ao amanhã? Eu acho que o grande dilema é que nem a gente sabe como lidar com tudo isso. Isso é o que mais me chama a atenção. As pessoas querem pôr limites para os seus filhos, mas elas ainda não estabeleceram uma relação saudável com as telas, com as tecnologias, com a inteligência artificial. Porque é muito novo. Sim. E não é culpa delas. Ou nossa, acho que eu posso me incluir. Né? É tudo muito novo pra gente. Então, o convite que eu faço é pra gente não desligar a consciência. É fazer com consciência. Quanto tempo eu gasto? Como eu estou usando esse tempo nas redes? São as telas que estão me usando ou eu que estou usando as telas? Né? Explicar para a criança a diferença. O que significa as telas estarem usando a gente? É quando a gente não vê o tempo passar e não quer fazer outra coisa. Aí as telas estão me usando. Agora, quando eu preciso fazer uma pesquisa, sou eu usando as telas. Perfeito. Quando eu vou ligar para a vovó, sou eu usando as telas. Perfeito. Aproveitando a maravilha da tecnologia. Com certeza. Né? Que ela está aqui para ajudar a gente. É isso, e é uma bênção. Sim. Né? E eu adoro. E como então fazer, né, essa inversão de não ser usado, não ser um alvo fácil para as empresas que estão lá pensando como manter a Isa Minatel mais tempo conectada, mais tempo nas telas, eu vou mandar mais do que ela gosta, eu já tenho os dados dela, eu já sei o que interessa a ela. Né? Aliás, se a gente entender um pouquinho do mecanismo das redes sociais, a gente educa um menino sem gritar, sem levantar a voz, sem pôr castigo, sem oferecer recompensa. Viu? É só pegar como que eles fazem. Eles pegam o que interessa a Isa Minatel e mostram isso. A Isa vai. Gente, arruma o que interessa o seu filho. Nossa. Observa. Olha para ele. Se você ficar observando um pouco mais o seu filho, a hora que você precisar da atenção dele, você sabe como conseguir. Você sabe do que ele gosta. Você sabe como ele funciona. Você sabe como ele é. Você vai saber o que você vai dizer para ele. Oi? Mas Isa, na correria do dia a dia, fala sério, quando a gente consegue observar, é raro. E eu consegui, eu falo, né, na minha posição de mãe, parar mesmo nessas férias. Eu senti o que tava ali, ó, errando, o que tá desequilibrado, o que, Rafaela, presta atenção, no dia a dia você não tava vendo. Sim. Porque foram férias longas, né, as nossas férias de verão, mas elas foram importantíssimas. É caótico, a gente reclama, nananã, agora a gente tá todo mundo aliviado porque voltaram as aulas, maravilhoso. Sim. Mas ela é muito interessante, que é o momento que a gente consegue olhar para nossa criança, ver o que está acontecendo. Por quê? A maior parte do tempo eles estão na escola. Com a gente eles têm um período, tem que fazer tarefa, leva no... agora dormir, agora jantar. Peraí, quando que a gente olha para eles? É isso mesmo. Às vezes a gente não tá nem olhando. Ô Rafa, e em casos extremos, né? Quando eu não consigo me dar conta que eu não tô vendo, muitas mães estão convivendo com filhos desconhecidos. E em casos extremos, acontece uma tragédia na vida da criança, seja um bullying que depois vira uma depressão, seja uma coisa mais grave. E eu já vi uma situação dessa em que a mãe perdeu o filho. E ela falou, como que eu não vi que isso estava acontecendo? Como eu não percebi os sinais? Sabe? Sim. Então,
é muito grave. Graças a Deus, você tá consciente. Tá consciente. Você percebe os sinais, você vem nas férias, você olha para os meninos, você fica com eles, você passa tempo, você se entrega, você se coloca, você se joga ali, porque você tá consciente. Eu não tô dizendo que a gente precisa viver 100% da vida girando em torno das crianças. Não é isso. Não é isso, não é essa a proposta, não é? Mas é entender que em alguns períodos, ok, eu vou estar mais focada na minha vida profissional, eu vou estar mais focada em algum projeto, em alguma coisa que eu estou fazendo, mas lembra que eu tenho os meninos pequenos e que eu preciso voltar a olhar para eles daqui a pouco, né? Se eu não voltar espontaneamente, eles vão demandar. Com certeza. Ou vão ficar doentes, ou vão se machucar, ou vão brigar, dar problema de comportamento. Por quê? Porque a criança precisa do nosso olhar. E se ela não conseguir por quem ela é positivamente, ela vai conseguir negativamente porque ela foi entendendo instintivamente. Quando eu fico doente, mamãe para tudo. E o organismo, o corpo é muito capaz de produzir uma febre, de produzir uma doença que você leva a criança, revira do avesso em exame e não acha nada. O que ela tinha, mamãezite ausente. Tem gente que ainda não acredita nisso, né? Tem e acontece e é incrível, sabe? Ó, a criança inconscientemente fala, aquele dia que eu caí, mamãe parou tudo, ficou comigo, então vou cair de novo. E ela cai sem querer, tá? Não é que a criança faz isso pensando assim, aquele dia que eu caí, mamãe ficou comigo, vou cair de novo. Não é, inconsciente. São processos inconscientes que acontecem. Sim. Então, quando a gente está consciente, presente, percebendo as coisas, pequenos sinais, a gente já, e a gente evita grandes riscos maiores para a criança, para a vida, para a família, sabe? Perfeito. É muito interessante olhar para o todo. Claro. Isa, indo um pouco, né, nessa linha, antes da próxima pergunta, posso fazer uma pausa? Pode. Tomar uma aguinha. Eu queria agradecer, porque além do PSEG, a gente tem outras empresas que abraçaram o Desenvolve. Então, a gente está no começo do ano, mas a gente já tem empresa que está junto desde 2022. Então, a gente é muito grata por quem já abraçou essa causa e realmente quer fazer a diferença, né? E eu vou falar quem são, que elas merecem. Então, Maple Bear, de Piracicaba, que é uma escola bilíngue, super interessante, com uma metodologia muito bacana aqui. Canadense, né? Canadense. Baby Time, que é uma academia para bebês. Que legal. Incrível. Então, às vezes as pessoas pensam, né, academia. Não é isso. Não é isso. Mas é super interessante em relação às habilidades motoras, psicossociais das crianças. É interessantíssima. A Hora de Papá, Pai Vacim, Frias Neto, que está desde 2022, 24/7, Dela Senhora, que são os nossos acessórios. Ai, gente... Eu apaixonei. Lindo, né? E a Green, que também tá sempre com a gente. Maravilha. Isa, eu queria que você desse uma palhinha, mas só uma palhinha do Desenvolve. Porque assim, a gente vai trazer para o Desenvolve ferramentas. Sim. Então a gente vai pegar os pais pelas mãos mesmo. Então a gente traz ferramenta que o pessoal adora, a gente também... para sair daqui e colocar em prática no mesmo dia, se possível. Você pode falar, dar uma palhinha de uma ferramenta pra gente que vai ajudar no futuro a termos adultos realizados, resilientes, do jeito que a gente tudo sonha, sabe? O que você quer pro seu filho pro futuro? Feliz, realizado, resiliente, é isso aí. Uma palhinha de uma ferramenta pra gente. Lá nós vamos ver quantas? 10, né? Lá nós vamos ver 10, né? Lá... Só pra deixar claro. Deixa vou falar claro. só uma, então. Só uma, Isa, pelo amor de Deus. Não, mentira, não estamos economizando, não. Tem tantas, gente. Já como eu comentei, né, Rafa? Tem mais de 70 mapeadas, né? Tem muita ferramenta. Então, assim, a gente não precisa economizar. Mas eu vou falar de uma que muda a vida. Muda a vida, assim. Que essa ferramenta... ela é capaz de... E detalhe importante, não precisa usar só com criança. Você pode usar com o marido. Ótimo, então é essa que eu tô precisando. Com a sogra. Perfeita. Com a mãe. Pode usar com todo mundo. Eu vou falar da ferramenta acompanhar para depois conduzir. Da ferramenta rapport. Da ferramenta, se quiser ser interessante, seja primeiro interessada. Perfeito. Né? Como que ela funciona? Às vezes a gente quer, por causa da pressa, da correria, da vida doida, dar um comando e ser atendida na hora.
né? Só que às vezes a gente dá o comando e a criança não se mexe. Ou porque ela está muito concentrada, ou porque ela não quer ouvir o que a gente falou agora. Uhum. Ou ela se mexe, mas para contrariar aquilo que a gente falou, né? Sei lá, você precisa sair porque tá na hora, você precisa que a criança escove os dentes, você precisa que a criança venha comer, né? Uhum. E a criança tá lá entretida com o que ela estiver fazendo. Vou contar um caso da minha vida. Uhum. A gente ia sair para jantar, era um domingo, e o Petrus estava desenhando alguma coisa. Beleza. Aí, o mundo dos adultos é assim, os adultos se falam. Podemos ir? Tá na hora? Tal, então vamos. Vamos. Né? Uhum. Beleza? Vamos. Tá pronto. Adultos decidiram, criança tem que ir. Né? Uhum. E a gente foi, filho, vamos então que a gente vai comer. Cri, 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 assim. Falei, gente, Não ouviu? não é assim, né? Não costuma ser assim, deu. Filho, vamos que a gente vai comer. Ele tava tão compenetrado, ele, mamãe, eu quero terminar isso aqui. Aí eu parei pra ver, porque eu fui usar essa ferramenta. Aham. O que ele tá fazendo? Né? Eu tô querendo que ele venha, mas eu não acompanhei. Deixa eu acompanhar? Uhum. Só um pouquinho. Tô falando de 1 minuto às vezes, gente. 1 minuto. O que ele tá fazendo? E é mais uma forma de eu observar. Sim. De eu descobrir o que chama tanta atenção dele, o que prende minha criança, de eu conhecer um pouco mais a minha criança. Sim. Quando eu fui ver, Rafa, ele tava reproduzindo um mapa mundi. Nossa. Ele pegou um atlas, abriu e começou a copiar numa cartolina. Ele tinha isso em casa, tal, a gente sempre gostou bastante. E aí eu fui ver com detalhes assim, ele tinha acho que 6 anos nessa época. Nossa. Foi um negócio bem assim, bizarro, né? Eu olhei assim e ele estava avançado já no projeto. Sim. Claro que não estava perfeito, claro que não, né? Sim. Mas ele estava ali copiando mais ou menos o jeito dos países, né? Eu virei pro meu marido e falei assim, cara, nós não temos compromisso hoje, assim, de horário, não precisa ser 7 Agora, horas, exato. né? Uhum. 7h30. Vamos dar uns minutos aí para ele terminar? Porque olha o que o moleque tá fazendo, gente, né? Uhum. E aí o marido também já começou a trabalhar na iluminação, né? Ele concordou. E aí foram 15 minutos, né? Eu percebi que eu falei, filho, então termina o que você tá fazendo, daí a gente vai. Uhum. Nesse caso eu tinha tempo, tá? Sim. Pode ser que eu não tenha, Uhum. mas acompanha um pouquinho e depois conduz. E aí, nesse caso, pude esperar e fomos. Teve uma outra situação que eu não tinha tempo. É isso que eu ia perguntar agora. E se não tivesse o tempo? Porque às vezes não... Precise porque pouco. a ferramenta, ela não é só para quando você tem tempo. Ela é principalmente para quando você não tem. Sim, eu imaginei. Né? Consulta médica, tem horário. Sim. Então, assim, uma vez aconteceu, acho que na mesma época, mesma faixa etária. Não, antes. Meu menino devia ter uns 3 anos quando esse outro aconteceu. Ele tava brincando com um carrinho no quarto dele e a gente ia sair e precisava trocar a camiseta. Uhum. E aí o marido foi e não conseguiu de jeito nenhum. E ficou bravo, muito bravo. Saiu de lá e falou, vai lá, senão eu vou bater nele. Porque ele tava ainda nessas, né? No piloto automático, aquele lá. A metamorfose, Pokémon em evolução. Boa. Aí, e graças a Deus, ele nunca bateu nele, né? Uhum. Ele ameaçou logo nesses primeiros 3 anos de vida, uma ou outra vez, mas conseguimos seguir sem isso, né? Uhum. E aí, eu entrei, ele muito compenetrado, brincando com os carrinhos. Ele tinha feito uma pista com vários carrinhos e tal. Daí eu olhei e falei, posso brincar com você? Gente, a criança tá ali brincando, né? Só se você já tiver uma barreira com ela, que às vezes acontece. Aí a criança, não. Tá. Mas se você tá bem, geralmente você pode brincar com você, a criança quer. Claro. Né? Aí eu fui. A hora que eu vi que tava chegando num lugar assim, eu falei assim, aqui é o quê? Ele é o posto de combustível. Falei, então bora até o posto. Quando for abastecer, a gente troca a camiseta? Ele já sabia que precisava trocar a camiseta, entendeu? Assim fizemos. Cheguei! Chega você também, chega! Chega, menino! Agiliza? Chega, meu filho! Chegou! Pronto, troca aqui a camiseta. Beleza, agora qual você vai escolher pra levar? Pegou e veio. Ou seja, eu gastei 35 segundos, saí com o menino com a camiseta trocada. Ele olhou assim e falou, como você fez isso? Rapó, acompanhar pra depois conduzir. Excelente. Agora a gente quer conduzir sem nem acompanhar. Excelente. A pessoa tá lá fazendo alguma coisa que é importante pra ela, nos 3 anos dela, nos 6 anos dela, nos 13 anos dela.
Para um pouco, nos 30, nos 40, nos 50, nos 70, se for a sogra, a vovó, sei lá. Para um pouquinho, acompanha um pouquinho a visão dela, acompanha um pouquinho a realidade dela, acompanha um pouquinho o ponto de vista dela. Aí depois, com carinho, com cuidado, conduz para o seu, para o que você precisa. Perfeito. Claro, você não vai ter 100% de acordo e sempre, não. Porque, né, aí seria manipulação. Nós estamos falando de influência, não de manipulação. Né? Já vou Mas usar, você Isa. aumenta muito a chance de conseguir Olha, resultado. gente, vou contar que eu já vou sair daqui e vou usar com Laurinha. Isso. Nós falamos que era a ferramenta prática, né? Ferramenta prática, é isso que eu tô precisando. Isso. Laurinha, bagunceirinha, mas ela tá precisando ali do acompanhamento primeiro. É isso que eu... E essa era uma das minhas missões 2025 que eu vi nas férias. Ah, é? Aham. Falei, isso aqui a gente precisa cuidar esse ano. Tá vendo? Deus Porque é bom. chega um momento que aquilo passa dos limites. E daí bagunceira, né? Parece, é bagunceira, mas começa a perder as coisas. Sim. Daí o alerta liga e a gente fala, não, tem algo errado aqui dentro. E esse acompanhar. Então, obrigada. Olha, sem nem saber. Uma coisa boa. 1 de 10, hein? 1 de 10. 1 de 10. Ai, meu Deus do céu. Que delícia. As outras 9 vão ser desse tipo, de mudar a vida e de poder aplicar no mesmo dia também. Perfeito, perfeito, muito bom. Isa, deixei para o final uma pergunta que inclusive é o tema da nossa palestra, que é uma pergunta linda e que mexe muito com a gente. O maior amor do mundo precisa ser o maior desafio da nossa vida? Ai, ai. Né? Maior amor do mundo, né, gente? Nossos filhos são o maior amor do mundo, né? O meu foi o maior desafio da minha vida. Eu não tive nada nessa vida mais difícil do que lidar com o meu filho logo que ele chegou. Foi muito, 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 muito desafiador e muito difícil. Porque eu não sabia nada. Nada. E o pior, eu achava que sabia. Sim. Porque eu era igual aquele rapaz que achava que, igual a Eva, ninguém precisava estudar para ser mãe. Exato. Então eu achava que sabia, eu achava que era assim mesmo, eu achava que, né? Mas meu filho veio para mostrar que não era assim, que eu não sabia. E eu fiquei 8 meses até alguém, um ser iluminado, chamado Cecília Betero, uma amiga que nem tinha filho na época. Depois eu perdi contato com ela, não sei se ela tem agora, mas ela nem filhos tinha naquele momento. E ela falou, Isa, você já estudou alguma coisa para ser mãe? Eu, 8 meses, Rafa, sem dormir, chorando. O menino chorava, eu chorava junto a essa altura. Claro. Eu já tinha pedido demissão por telefone de um projeto incrível na HP que eu trabalhava, que eu ia fazer a transferência de um call center de Dublin para São Paulo, envolvida num projeto internacional incrível. Tinha pedido demissão por telefone, porque o menino não parava de chorar, não se estabilizava. Sabe, uma personalidade que já nasceu brabo, sabe? Eu já tinha desistido de fazer adaptação em escolinha, porque ele não se adaptava, ele tinha refluxo, ele tinha problema intestinal, e quando eu insisti na adaptação escolar, começou a ter problema respiratório. Faltava ar, assim, era bizarro. As escolas falavam, como que eu vou ficar com o menino desse jeito, Isa? Pensa. Eu tinha passado já por, sei lá, uns 12 tipos de leite, mais uns 10 pediatras. Bizarro, assim, situação bizarra, né? E ela falou isso, você nunca estudou? Falei, uai, dá para estudar para isso? Pensa que nós estamos falando, né, de 13 anos atrás. Petros faz 14 esse ano, né? Naquela época ainda não tinha as redes sociais, os algoritmos jogando na nossa cara conteúdo de mãe, né? Exato. E aí eu comecei a estudar, comecei a ler, comecei a buscar informação sobre isso. E, cara, parece que tirou um véu, assim, da minha... Sim. Sabe? O mundo se abriu, eu comecei a entender a cabeça da criança, o jeito da criança, o perfil da criança, ajustar o meu comportamento ao perfil daquele bebê. Sim. Sabe? O que esperar de um perfil como esse, e como que faz, e como que é rotina de dormir, alimentação e tal. Nunca mais parei, né? Eu falei, por que ninguém me falou isso antes? Por que eu precisei sofrer tanto? E detalhe, eu ligava pra minha avó, falava, vovó, ele chora demais, ele berra muito, ele não para. Minha avó teve 9. Falei, ela sabe como resolver Claro isso. que ela vai saber a receita do bolo. Então eu tava no olho do furacão, girando, 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 botava a mãozinha pra fora, vó! Aí ela falava, ai, filha, é assim mesmo, criança chora. E depois eu descobri que sim, é assim mesmo, criança chora. Mas não é porque
chorar é a forma de se comunicar da criança, que a gente não tem o que fazer. Sim. Quando a criança chora. Entende? Então, o estudar, para mim, fez com que eu tivesse o desejo de que o maior amor do mundo não fosse o maior desafio da vida para as outras mães, que eu pudesse ajudar, que eu pudesse compartilhar alguma coisa, que eu pudesse entregar um pouquinho disso que eu aprendi, sabe? Sim. Então não precisa ser, hoje não precisa mais ser o maior desafio da vida, mas para algumas pessoas está sendo. Sim. E para elas a gente deixa um convite reforçado. Com certeza. Venham, porque o maior amor do mundo não precisa ser o maior desafio da vida. Ai, que delícia! Isa, relembrando para quem tá em casa, então o Desenvolve é dia 12 de abril. Tá chegando, parece que tá longe, mas tá chegando, porque praticamente janeiro já foi. Sim. Estamos em fevereiro, então ele tá chegando. Para fazer as inscrições, para você fazer parte dessa comunidade, desse movimento. Então, a gente tem as redes sociais do Desenvolve, que é @desenvolve. A gente tem link na bio para fazer as inscrições. Será aqui em Piracicaba, num sábado, que vai ser lindo, eu tenho certeza, aqui no PSEG. Também temos as mídias do PSEG, das nossas palestrantes. Então, Isa Minatel é a nossa palestrante de 2025 e a SOS Educação também. Então, a gente fica muito feliz de ter essa dupla. Pela primeira vez, em comemoração à nossa 5ª edição, a gente vai ter 2 palestrantes. Então, isso é maravilha. É um passo, é um marco pra gente também. E a gente quer chegar aí. SOS Educação já vem em dupla, né? Já vem em dupla. Então vamos ter um trio, né? Vamos ter trio, eu pensei nisso. Olha aí agora. Vai ser lindo. SOS Educação são as meninas, né? Roberta e Thaís, que eu sou super fã. Eu também. Tô muito feliz de dividir novamente o espaço com elas, não é a primeira vez. Então, muito, muito legal, muito feliz. Que bom. Então, fica o convite para quem tá em casa, fazer parte desse movimento. Tá imperdível. Eu acho que ficar de fora desse movimento é abrir mão de um futuro muito mais feliz, realizado e dentro do que você acredita que pode ser, do que ficar de fora e esperar, deixa a vida me levar, né? Sem falar na troca do presencial. É maravilhosa. Eu sou suspeita porque por mais que eu honre o online, eu devo muito da minha vida ao online, né? Eu sou a pessoa do presencial. Eu também. Eu gosto de um abraço. Eu gosto. Gente, Isa Minatel não poupa abraços no final, né, Isa Minatel? Não, eu gosto de verdade, gente. Também. Ouvir as pessoas, trocar, falar um pouco de mim, da minha vida, ouvir as pessoas que estão no desafio. E a gente ter realmente essa oportunidade, sabe? De se encontrar, de ver outras mães, de saber, cara, não é só comigo, olha só. Aí o problema da outra é até pior que o meu, eu já fico até mais suave. É verdade. Nossa, é só isso, meu. Deixa eu até ficar quieta. Né? E às vezes a gente se encontra ali, pessoas que também estão buscando a mesma coisa. É super especial. É lindo. Ai, que delícia. É lindo. Então, fica o nosso convite para quem está em casa. Isa, muito obrigada pela sua participação conosco. Foi muito especial. E até abril. Até, se Ou antes a gente marca o encontro. Boa. Te agradeço demais, Rafa. Parabéns pelo projeto, pela iniciativa, pelo podcast, pela parceria com o PSEG, pelo Desenvolve, crescendo e se desenvolvendo lindamente. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe os projetos. Você também. Vida longa. Pra nós. Obrigada. Tchau.